Oi, gente, boa tarde, quase boa tarde, né? Bom dia, estamos aqui no fim da manhã desta quinta-feira. Vamos começar a segunda parte da live, porque a gente acabou de passar uma hora conversando com Walter França, que é o gestor do CSA aqui em Pernambuco. E a conversa foi tão produtiva que a gente não viu o tempo passar, a gente não terminou, né? Não terminou de explanar alguns assuntos e estou aguardando o França entrar aqui de novo para a gente mostrar, né, uma coisa linda que ele me mostrou por telefone quase agora, que gente, não tem como a gente encerrar a live sem dar um tchau direito. E esse tchau direito, ele precisa ter uma imagem muito interessante que eu vi, né? Fora que se mais alguém tiver alguma dúvida, né? Cadê França que não entrou ainda? Oi, Gil. Oi, Lu. Sejam bem-vindos aqui à segunda parte da live. Vocês podem ficar à vontade. Depois a primeira parte está salva, né? E o link a gente vai subir para o YouTube depois, as duas partes da live. Então vocês podem ir lá, podem assistir aqui no Instagram do Nossa Pegada. Né? Peraí que ele entrou. Deixa eu. Ele entrou. Estou aguardando aqui a janelinha dele aparecer. Eu acho que ele caiu. Senão ele já tinha entrado. Eu não estou vendo o França aqui online. Oi, bom dia. Sejam bem-vindos à segunda parte da live aqui desta manhã. Eu acho que, deixa eu ver se a Rabu entrou de novo. Pronto. Enviei um convite agora, França. Vê se chegou aí. Pronto, aí agora. Enfim, gente, eu vou explicar porque a gente abriu aqui uma segunda live, né, com França, né, para quem entrou agora. A gente acabou de encerrar uma hora de conversa maravilhosa com o Walter França, né, ele é gestor do CSA aqui em Pernambuco, né, ele é gestor das Graças e CSA, para quem não sabe, é a comunidade que sustenta a agricultura. E olha que coisa linda o Espaço Marrabume, minha gente. A gente não tinha como encerrar uma live sem mostrar o espaço onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele respira, inspira e tem todas essas ideias lindas aí para botar em prática junto com a gente. Esse é o Marrabume. Fora que o Instagram, né, pegou a gente de surpresa, né? Não mostrou o reloginho até o finzinho da conversa, apareceu aqui 20 segundos. Meu Deus, a gente nem terminou de conversar, como assim, né? A gente vai encerrar o papo. Pois é, então a gente pode sugerir o seguinte: olha a Laurinha aqui chupando pitanga, a sua dose Eita, que diária de vitamina delícia. C, ó, direto do pé, com toda a vitalidade, né, Laurinha? Que vontade. A gente pode também deixar agendado, sugerido uma live para próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, falar sobre o Marrabume. Pode ser, acho ótimo. E aí a gente foca no A gente Marrabume, né, nos fala, projetos que o a gente Marrabume fala sobre a desenvolve. abelha nativa, ó, essa aqui é a abelha do Uruçu, sem ferrão. A gente pode falar sobre proteção da natureza. Isso aqui se tornou uma reserva de proteção ambiental. Então aqui a gente tem vários animais protegidos. Tem desde vacas, abelhas, galinhas, que mais? Bodes. A gente tem uma infinidade de coisas.
Bioconstrução, né? Bioconstrução, tecnologias de energia solar. O que mais? Ah, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa Então pra gente vamos ver, programar aí essa pauta, vamos deixar pré-marcados já para a próxima quinta-feira, sim. A gente pode marcar. Eu estou fazendo um tour aqui com Laurinha. Eu quero me isolar em França. Que lugar perfeito é esse para se isolar, homem? A gente aqui dentro de prédio trancado. Mas a gente já está isolado aqui há 8, 9 anos, eu e Maristela. Os nossos 3 filhos, de vez em quando, os 3 já moraram aqui. Marília, que você conhece, já morou aqui um tempo, quando os meninos nasceram. Depois veio Monique, morou também aqui um tempo com a gente. Marília, inclusive, ela se mudou para... Eu não sei se ela se mudou, mas eu lembro que a última vez que eu a vi pessoalmente... eu não sei se foi a ela que eu vi ou se foi Maristela, que é a mãe, que é a sua esposa, né? Uhum. Marília estava para se mudar, não foi para uma comunidade que também é uma comunidade que vive essa pegada, né? De agroecologia, de bioconstrução. Marília passou um tempo morando em... Eu acho que a internet aí... deu uma travada, não foi, gente? Será que ele caiu? Deixa eu ver. Ele tá online. Filhos, Oi, os 2 deu netos. uma travada. Eita, gente, que coisa mais linda. E agora? Voltou. Pronto, agora voltou. E agora voltou. Engraçado, interessante, né? Que você tá aí andando no meio da natureza e a internet tá pegando super bem. Eu não sei se é Wi-Fi, se é 4G, mas foram pouquíssimas vezes que a nossa conexão falhou, né, ao longo dessas 2 lives. Mas tá a conexão de ponta. Tô vendo. Você usa o que aí? Sem fazer, né, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, você usa o que aí? Então a gente tem internet aqui via satélite e agora recentemente a gente está com a internet local mesmo. Nesse momento a gente está usando a internet via rádio mesmo. Aham. E me diz uma coisa, França, só para a gente encerrar o assunto CSA, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Mas porque na live anterior algumas pessoas estavam, né, comentando, perguntando. Eu não sei se agora, entre as pessoas que estão presentes, tem alguém que queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, eu já sei a resposta, na verdade, mas eu sei que muita gente pode ter essa curiosidade. Em relação aos valores que são praticados, né? Você falou que são valores, né, justos, valores que muitas vezes estão na mesma média de uma feira orgânica, ou às vezes até abaixo, né, porque não há nenhum tipo de atravessador. Mas eu queria saber se você poderia, por exemplo, exemplificar, por exemplo, com o valor de alguma cesta, né, a quantidade de produtos que vem na cesta, né? E aí a gente abre para mais perguntas, se alguém tiver, a gente responde. Você responde. Certo. Olha, esses valores da composição da cota levam em consideração, como eu falei na live anterior, é uma composição de custo, né? Um orçamento que a gente vê como é que funciona. Mas, de uma forma resumida, por exemplo, na CSA Graças e Casa Forte, a contribuição mensal para receber 8 itens por semana está em torno de R$ 150 mensal. Então, se você dividir mensal em R$ 150, vai dar o quê? Menos de R$ 40 por semana. Tem um detalhe aí em relação a esse custo. Esse custo, além de ele contemplar todos esses parâmetros que eu falei na live anterior, ele é um custo mensal independente da quantidade de colheitas. Então, por exemplo,
Se no mês de março, por exemplo, eu tenho a impressão que tivemos 5 colheitas, você não vai pagar mais. Então, independente do número de colheitas, você vai pagar um valor fixo por um determinado tempo até que mude esses orçamentos a gente refaça. Então, por exemplo, R$ 150 para 8 itens é um valor médio que você gasta menos, eu acho que até de numa feira das graças, por exemplo, numa feira agroecológica. Para as famílias que precisam de mais alimentos, aí a gente tem uma cota de 12 itens com valores proporcionais. Hoje eu acho que está em torno de R$ 125. E assim sucessivamente. Então, os valores são pequenos. São valores baixos, de fato. E são valores que não tem atravessador, né? Inclusive, se você for gastar R$ 40 eu não vou dizer em feira orgânica tradicional, feira orgânica de rua, mas se você for gastar numa feira orgânica desses lugares que em lojas, né, que não preciso citar nomes, mas existem várias lojas hoje que compram de feiras, né, e revendem, né, e os próprios supermercados. Supermercado eu não sei nem quantos atravessadores tem, mas assim, com R$ 40 a gente compra 3, 4 itens no máximo. Isso. Por aí. E você também não está oferecendo um apoio, ou seja, você não está fazendo parte da mudança que você busca no mundo, porque a questão toda a gente precisa fazer parte da mudança que a gente está buscando. A gente tem que ser parte da mudança. Quando você oferece um apoio ao CSA, você literalmente está fazendo parte da mudança. Entendeu? Exatamente, é isso que a gente busca, né? Tem uma coisa, assim, durante esses 5 anos, a gente já fez vários experimentos no CSA. Mas acho que na próxima live a gente fala sobre isso. Sobre a figura do anjo da vez, que é para incentivar o convívio, unidade, sobre uma questão que a gente tinha no início, que era uma questão, por exemplo, as famílias que recebem 8 itens por semana, famílias pequenas, a gente tinha uma dificuldade que era a variedade, porque a gente publica, por exemplo, você viu a colheita da semana. Que era o quê? Até que era o quê? A gente tinha uma dificuldade de poder atender com maior variedades as famílias que recebem as cotas menores. Sim, sim. Porque quando a gente publica, por exemplo, uma oferenda da semana de 50 itens, e aí você olha para aqueles 50 itens, você só pode escolher 8, você fica meio decepcionado, né? Então a gente criou uma figura na CSA, que é a figura dos conjugados, em que a gente consegue multiplicar esses 8 itens até 12, 16, até 20, que é o quê? Por exemplo, se você é uma família pequena e você não precisa consumir um óleo inteiro de coentro, então você consome uma parte daquele, aquilo ali vem junto com rúcula, vem junto com cebola, vem junto com limão, e aquilo ali forma um item da cota. Então isso permitiu, essa criatividade permitiu que pessoas, principalmente as que recebem as cotas menores, tivessem acesso a mais variedade a cada semana. Entende? A ideia é genial. Até para evitar o desperdício também, né? Que é outro tema que é muito importante e as pessoas ainda não dão o valor necessário. Isso. E nessas comunidades também a gente compartilha muita receita. Então, por exemplo, tem itens que a princípio as pessoas não conheciam, como chinês, xinguezais, ou 8 outros tipos, escarola, taioba, e que passaram a ser consumidas a partir do momento que a gente oferece na CSA e que a gente também começa a partilhar a receita do que fazer com aquilo, né? Dentro das CSAs também, a gente tem uma busca pelo consumo das plantas alimentícias não convencionais, por uma série de fatores. Por conta dessa pegada ecológica, do valor nutricional dessas plantas. E aí a gente tem todo esse conceito que a gente tem incentivado, isso ao longo desses 5 anos tem gerado benefícios para as famílias, para os organismos agrícolas, para todo mundo, na verdade. Porque como essas plantas elas têm um alto teor de resistência a intempéries de tempo
chuva, de sol, mais, a gente está provado cientificamente que quando a gente consome uma planta, essa resistência que está presente na planta vem para o nosso organismo melhorando a nossa resistência à doença, ou seja, aumentando a nossa imunidade. Sim. Além de que essas plantas, elas nascem como mato, então a gente gera um benefício para todos. Maravilha, maravilha saber disso, França. Inclusive porque muita gente também não tem conhecimento que o CSA também trabalha com isso. Eu mesma não sabia. Eu vi, na verdade, algumas plantas não tão... alguns alimentos, né? Eu vou chamar de alimentos não tão convencionais, mas eram alimentos que eu já conhecia, né, por já ter os visto em feiras orgânicas tradicionais, por já ter consumido também em restaurantes macrobióticos. Né? Macrobióticos costumam utilizar alguns alimentos que não são tão utilizados pelos restaurantes tradicionais, né? Como o xingueçai, por exemplo. Agora, veja, tem uma coisa interessante em relação às punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, a jaca. A fruta jaca é um alimento convencional, né? Todo mundo conhece e consome a jaca madura. Mas quando você transforma a jaca em palmito de jaca, ou seja, você passa a consumir partes daquela planta que não estão dentro do consumo normal ou uma forma diferente de consumo, aí ela já se torna uma punk. Porque você está gerando um aproveitamento daquele fruto ou daquela planta que não existia antes, e ela ia para o lixo ou para os animais. Uhum. Tem uma coisa também, porque assim é muito assunto, tem uma coisa também que eu gostaria de colocar, que a gente não colocou na live, é o seguinte: uma das coisas mais incríveis que a minha experiência com o CSA tem percebido é o nível de desperdício das comunidades. A gente chega a um desperdício próximo de zero. Você já imaginou que o grande problema da humanidade hoje também é desperdício de alimentos? Porque se você vai, por exemplo, um centro de abastecimento feito a Ceasa, com certeza 30% daqueles alimentos que estão ali vão para o lixo. Na CSA a gente não tem lixo, não tem desperdício. O que acontece eventualmente quando alguém pede a sua feira e por algum motivo não vai buscar, ser doado para uma escola, para um centro de apoio, para uma família que está precisando e não colheu. Ou seja, o desperdício é próximo de zero. Você já imaginou se a gente olhar só esse benefício, a gente não ter desperdício no mundo que a gente está vivendo? Então tem muita janela. É por isso que eu digo, a CSA é uma escola de adultos. Vamos levar isso para as crianças também, né? Para os jovens. Uhum. E a gente precisa plantar essa semente neles, né? Senão não pode se perder. Agora, se você permitir, vamos acabar por aqui, porque se você me deixar falando, eu vou falar o dia inteiro. E eu adoro conversar, né? Adoro conversar. Vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o CSA, a hora é agora, né? Porque a gente já está na segunda live, né? A gente acabou a primeira e não deu tempo, né, de falar tanta coisa, e a gente iniciou a segunda. Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Né? Senão a gente se encontra na próxima semana. Na próxima semana o tema vai ser Marrabum e os projetos que o Marrabum ele sustenta. A Marrabum ela é uma incubadora de projetos sustentáveis, né? Da qual a França faz parte, né? Do qual a França faz parte. E aí a gente pode concentrar a próxima live já no Marrabum, nos projetos, no que eles realizam. Pode ser assim? Vocês estão me escutando? Eu estou. Então, eu acho que, não sei, por mim tá ótimo. Pronto, por mim, eu consegui já aprender muita coisa, mais de uma hora de conversa.
A gente vai se despedindo por hoje, a gente se despede aqui. Essa live ela vai ficar salva, né, no Instagram da Nossa Pegada. Eu vou salvar também no YouTube. No YouTube, vou subir as duas lives para o YouTube. E, França, faça aí seu merchan, coloque aí seus contatos, que a professora Juliana Andrade tá pedindo aqui embaixo. Pois é, vou colocar. Vou colocar. Eu vou inverter a câmera aqui que a gente colocando. Vou colocar os contatos. E agradeço a participação de todas as pessoas. Um abraço fraterno. Visitem Marrabume, visitem o Instagram de Marrabume. Tem Marrabume Cozinha também, que é um projeto incrível de culinária natural. Tem as atividades de Maristela, com yoga e ayurveda. E Maristela, muita gente conhece. Né? A gente agora está com uma live fixa de Maristela, com aulas de yoga nas terças e quintas, às 16 horas, e uma outra live no domingo, às 8 horas da manhã. Então, quem curte Marrabume vai ficar sabendo dessas informações. Maravilha, Walter. Eu, às vezes, te chamo de Walter, às vezes te chamo de França. Vamos embora. Essa identidade dupla faz parte. Gratidão, muito grata. Obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre tudo isso. E é sempre uma alegria falar sobre esse projeto. Eu que agradeço. Nós agradecemos, nós todos que estamos aqui na live. Tá? A gente se vê na próxima semana, gente. Eu vou colocar direitinho no Instagram da Nossa Pegada. Né? Quem ainda não segue, vão me seguir. Né? Divulguem. A gente vai divulgar na próxima semana a data e o horário da próxima live, que vai ser sobre o Marrabume, né? A incubadora de projetos sustentáveis que funciona lá em Xangrande. Um abraço grande. Outro para você, para todos que estão aí na sua casa.